Continuando as aulas, os vídeos que já foram vistos, nós falaremos nesse sobre a rotina de retornos e algumas dicas, tanto para nós quanto para os nossos pacientes. É um vídeo curto, com dicas rápidas. A primeira dica de todas é, ao iniciar o tratamento com bomba de infusão de insulina com o sistema Accu-Chek Combo, organize o caos. Normalmente os pacientes chegam em caos. Alguns pacientes muito motivados já vêm com um ótimo controle e esses pacientes são muito mais fáceis de manusear. Mas aqueles pacientes em que vêm com nenhuma regularidade, como nós vimos na análise dos dados, é muito importante organizar esta confusão. E esta organização não demanda muito tempo. Aquele paciente que já não faz as coisas com regularidade, não fará em prazo de 15 dias, de 20 dias, de um mês. Então você deve estipular prazos curtos, a minha dica é essa, estipular prazos curtos para que o paciente ainda esteja com a lembrança da consulta em mente e que ele volte com a obrigação dos novos dados. Por quê? Porque se ele visualizar que em uma semana ele teve uma melhora significativa, ele teve uma regularidade das informações, ele se automotivará para dar sequência nesse ajuste. Então, a minha dica aqui é, organize o caos de forma rápida. Então, este retorno é rápido, 4, 5, 6 dias, no máximo uma semana. Depois disso, o paciente vem para retornos de ajustes. E aí, esses retornos de ajustes, qual seria a periodicidade possível, qual seria a periodicidade adequada? A periodicidade adequada, seguindo os parâmetros do AGP ou do perfil ambulatorial da glicose, foi determinado que existem consistência na análise de dados continuados de plotagem de glicemias dos pacientes após 14 dias. Então, quando nós vamos plotando os pacientes e vamos fazer aqueles relatórios diários, a consistência dos dados se dá com pelo menos 14 dias. De 14 dias a 20, 30, um mês ou dois, essa consistência não aumenta. Então, a periodicidade ideal dos retornos de ajustes seria entre 15 e 20 dias, não mais do que isso. Aí vai depender muito da possibilidade, do seu sistema, da sua unidade de saúde. Depois dos retornos de ajustes, é muito importante fixar primeiramente os basais. Mas antes dos basais, uma outra dica é resolver hipoglicemias. As hipoglicemias são prioridades. Resolvidas as hipoglicemias, vamos fixar os basais, porque se nós não temos um basal adequado, fixo, bem regulado, vai ser muito difícil fixar, ajustar o restante da terapêutica. Então, fixar o basal noturno primeiro e depois dividir o dia em blocos para a fixação desses basais. Cuidado com as hipoglicemias. Dicas para o paciente no sentido inverso. Nós temos que lembrar que o paciente em uso do sistema de infusão contínua de insulina, do sistema Accu-Chek Combo, precisa ter constantemente ou próximo uma caneta de insulina rápida. Por quê? Ou que ele tenha acesso ou que tenha consigo. Porque, como nós frisamos, não é bom manter o sistema de infusão de insulina desligado por mais de 1 hora sob o risco de causar cetoacidose. E esses eventos de falha de terminar a bateria, de obstrução ou qualquer defeito mecânico, porque trata-se de um equipamento de altíssima confiabilidade, mas todo equipamento é passível de falha. Então, é muito necessário que os pacientes tenham a lembrança de ter insulina rápida à disposição de forma imediata, se necessário. E por último, carregar sempre materiais sobressalentes. Imaginem um paciente num voo transcontinental e que teve algum problema no seu material e não carrega material sobressalente e não carrega insulina rápida. Ele não teve nenhum alerta sobre essas dicas importantíssimas. Ele vai ficar num voo transcontinental sem insulina por horas e isso pode ser muito perigoso. Então, essas 2 dicas, existem inúmeras outras que o dia a dia, a experiência nos traz, mas essas eu acredito que sejam essenciais, além do cuidado com a hipoglicemia.